Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Eu nasci numa área que minha mãe tinha aqui para baixo, ela era herdeira do Luizinho, né? E aí depois eu precisava de plantar lavoura, que naquele tempo a gente vivia só da lavoura, né? Eu nunca estudei, só tive 6 meses de aula. E aí eu comprei esse sítio aqui, de um tio meu. Mas ele tinha comprado de quem requereu a área aqui. Aí ele não tinha pegado a escritura, aí eu já peguei direto a escritura do cara que vendeu para ele. Aí eu mudei para cá, mas eu nasci lá onde minha mãe herdava essa terra. Essa picadinha tinha nome de Picadinha Rimuardo. Mas depois tiraram o Rimuardo, ficou só Picadinha. Porque diz que... Porque esse não é do meu tempo. Que isso foi mais ou menos em 1800 e pouco. E minha mãe era de 1899. Então aí meu avô, quando veio para cá, ele comprou uma área. Que até esses dias eu tinha um documento dessa área. Estava comigo, sabe? E depois eu falei, isso aqui não me adianta mais nada. De 900 e poucas hectares, que ele comprou em... Bom, foi registrada em 1913, em Bela Vista, que foi registrada, essa área, de 900 e poucos hectares. Aí meu avô ficou viúvo e repartiu essa área para os filhos da primeira mulher. Depois ele tornou a casar, criou outra família, criou outra fazenda, Fazenda Gaieiro, lá em cima, perto de Lagoa Grande. A Fazenda Gaieiro, ele tinha uma área lá, não sei quantia, mas não era pequena. Criava gado e comprava boi, bezerro para o João da Mata. E aí eu fui e comprei aqui e eu nunca fui empregado. Nunca trabalhei, porque naquele tempo não tinha emprego, só tinha emprego em fazenda. E eu tinha minha mãe para cuidar, sabe? E aí fiquei aqui, fiquei trabalhando. Depois, com 28 anos, eu casei. E eu, como não tinha estudo, analfabeto, pode dizer, porque 6 meses de aula, né? Pode dizer analfabeto. Então aí eu queria estudar meus filhos. Logo adquiri filho aqui. E é tanto que elas fizeram aqui o 4º ano, na Picadinha, que era um coleginho fraco, né? Aí eu fiz uma casinha lá em Dourado. Comprei uma data lá e fiz uma casinha lá que tem até hoje lá. E a minha velha foi para lá com as meninas. O guri não quis, que esse tá aí, ó. Com 16 anos eu não quis obrigar mais ele a estudar, porque achei que não adiantava, né? Aí as meninas, tem uma que é professora, a outra é aquela advogada que trabalha na prefeitura, a Lene. E eu fiquei aqui 1 ano, eu e mais algum, trabalhando aqui para ela ficar com as filhas lá. Mas ficou na casinha deles, tudo, fiz a casinha lá, né? E aí as filhas já compreenderam o negócio de cidade, como é que era, naquele colégio pertinho ali, Resveloso. Depois, a mais velha casou e tomou conta das mais novas. A minha velha veio outra vez comigo. 1 ano ela ficou lá. Então foi uma vida sofrida, mas valeu a pena, porque eu estou nessa idade. E minha filha tudo está bem. A caçula formou administração de empresa e psicologia. Bem nova, formou. Está em Rondônia. A minha caçula está em Rondônia. E agora, você vê, ela já está com 2 filhas, só adquiriu 2 filhas. Uma é médica clínica geral e a outra é dentista, formada já também. O meu avô, eu lembro que ele adquiriu essas áreas, dividiu a primeira fazenda
para os filhos, como eu estou dizendo, era um homem só, da primeira família. E 6 mulheres. Aí tudo casou, que mamãe era uma delas, né? E tudo adquiriu uma área de terra. E que ele dividiu essa área de 900 e pouca e tocou uma quantia para cada uma, né? E eu não trabalho mais. Entreguei tudo para o meu filho. Aqui é 15 arqueiros de terra aqui. Mas é terra de primeira. Então aqui é umas vacas de leite e porco. Frango nós criamos ali, esse cime caipira. Ele agora está mexendo, planta aí uns 10 arqueiros. É 15 arqueiros, ele planta uns 9 arqueiros. Soja e milho, soja e milho, soja e milho. E agora está fazendo rapadura, aquela sistema antiga, sabe? E eu era gurizinho de 8 anos, 7, 6, viajava na carreta do meu pai, no estradão. Então, eu recordo muito, lembro muito bem daqueles tempos. Ele trazia mercadoria para o Eli Milan, para o João da Câmara, para o Mané Rosselém. Meu pai puxava mercadoria para esse povo, levava a carga de erva e trazia a mercadoria. Era trigo, era farinha, de tudo. O que tinha naquele tempo as lojas não tinham essas novidades que tem hoje. As lojas tinham comestível, ferramenta, mas não era então. O Mané Rosselém, meu pai carregava para ele, vinha e ia descarregar a mercadoria que trazia de lá. Era frete que fazia, que nem caminhãozeiro. Fazia frete. Ganhava tanto para ir levar a erva e trazer a mercadoria. Aí quando o meu pai largou de carrear, por causa que aí nesse riozinho, você conhece bem, Santa Maria, ele, por infelicidade, ele tombou uma carreta lá dentro do rio, mas não morreu ninguém. Mas perdeu tudo da mercadoria e perdeu 2 bois. Aí ele parou de carrear. Seu Abílio era sorteiro, eu conheci ele sorteiro, Abílio Ferreira. Aí ele veio para Picadinha, e junto com os paulistas, não sei lá com quem, tinha um tal de Ológio, tinha um tal de Rubi, e seu Abílio junto. Aí arrendaram da minha mãe uma invernadinha lá, e comprava égua e punha lá, e vendia. Em 1948, o seu Onofre estava com um boteco lá, aquele filho mais velho dele, o Astúrio, é que tomava conta. Eu nunca esqueci, por causa que, naquele tempo os bolicheiros vendiam muito fiado, né? Aí chegou um cara que ia para o exército junto comigo, que eu servi em 48. Aí falou, eu devo aqui. Falou para o Astúrio, eu quero te vender meu cavalo para pagar a conta. Aí ele não podia comprar porque tinha que falar com o velho Onofre. Aí ele falou, depois te dou resposta. Tratou do meu pai muito tempo. Só que o Mandacaru era um curador. Tratava com erva, com tanta coisa. E ele tratou do meu pai muito tempo. Mas depois, os médicos sempre implicavam com ele, por causa dele tratar o povo. E ele foi embora para o Iguaçu. Lá ele morava lá no Fermino Vieira de Mato, porque ele não tinha família. E ele viu uma erva lá fora da estrada, assim, ele falou, oh, aquela erva lá eu preciso dela. E aí parou ali, apiou da mula e foi lá arrancar aquele jujo. Ele era curador, né? Chamava Manuel Santiago, ele foi falado também. Era meio bug, parece que, né? Ele não tinha família. Só que era um homem que ensinava bem, porque ele sabia. De um lugar ele ia para outro, o Valêncio de Mato ele parava muito lá, licionou a família do Valêncio. A minha vida era trabalhar braçal, derrubar mato, porque quando eu tomei força, depois dos meus 12 anos, primeiro eu fiquei assim, trabalhava para os vizinhos, eu tinha um irmão mais novo do que eu,
E nós era muito desenvolvido, de certo, porque o povo chamava nós para ir fazer as coisas. Depois nós se criamos, eu me criei mexendo com boi de carro e pegamos prática. E cavaleiro, eu fui ginete, fui tudo. Laçador. O meu irmão era doido para mexer com criação. Quando ia pegar uma res braba, chamava nós, e nós estávamos prontos para ir, porque gostava da luta, né? Depois, eu fui, pegava empreita, roça mato, derruba mato. Quando eu tinha lá meus 20 anos, 18, 20 anos, eu chegava a ficar rasgar os dedos assim de grosso de cabo de foice, machado. E hoje eu vejo o povo aí nem não engrossa a mão no serviço. Por isso que eu falo, a gente é muito forte na vida. Porque eu era para nem não andar mais por o tanto que eu trabalhei. No machado, na foice, tá ali ó, de prova ali, tem folha de serra, tem traçador dentro desse garpão, folha de serra aquela que trabalhava assim, ó. Tudo eu ainda tenho alguma coisa para lembrança. O mais eu já acabei com tudo. Carro de boi, eu tinha uma carretinha, depois que foi caindo a moda de carro, eu ainda fiquei com 2 bois e uma carretinha. Sempre tinha saudade daquele tempo que meu pai trabalhava, né? Mas aí esse já era meu. Uma carretinha com 2 bois, e eu fazia as coisas por aqui, puxava mantimento. Quando eu entrei aqui, que eu tinha 14 anos, que quando eu fiquei com essa terra aqui, eu estava com 17, e isso aqui era um perobal. O Pedrinho Árvore, que era o dono do Paradouro, que ele pegou aquilo em herança, pagava 500 mil reais para matar uma onça. Só que eu nunca peguei, não. Não, eu cheguei aí, mas nunca matei, né? Dourados só tinha, o comércio era só na rua principal. Marcelino. Ali tinha Manuel Rocelém, tinha João da Câmara, tinha Eli Milã, tinha a farmácia só que ela ficava na esquina, do Major Capilé, tinha a farmácia do Garcete, lá mais na frente, assim, do outro lado da rua. De frente à praça ali. Eu mais ou menos me recordo ainda dos lugares que era. E o Aziz era numa esquina para cá, a máquina de arroz, tinha uma maquininha lá, que limpava um pouquinho de arroz, né? Então eu lembro de tudo isso. Agora, a Marcelino que era a rua principal, que tinha esses comércios. A rua Weimar Torre, ela passou a Weimar depois de muitos anos. Mas no começo, era chamada Rua dos Veiacos. Porque o povo comprava nas lojas, mercadoria, né, para comer, para essas coisas assim, que era o que tinha na loja. E depois de ficar devendo lá, comprava fiado, aí ele passava por cima, na outra rua. Os comerciantes apelidavam, lá a Rua dos Veiacos. E os homens grandes que tinha aí nessa região era João Vicente Ferreira. Então, o Dourados era, com um tempo desse, como agora, de chuva, lá você andava com carreta ou com qualquer coisa, entrava lá, atolava. A rua não tinha nada, né? Não tinha asfalto, não tinha nada. Lá tinha Cabeceira Alegre. Aí depois, quando eu fiquei sem meu pai, cuidando da minha mãe e o meu irmão, e ficou 2 irmãs solteiras, mas em seguida casou, que quando meu pai morreu, eu já estava, naquele tempo casava. Eu já estava de casamento tratado, e em seguida casaram. Aí com os guri com a mãe, que era eu e meu irmão. E aí veio um que era amigo do meu pai, que pegou aquele campo de aviação para fazer, Antônio Emílio de Figueiredo. Era amigo do meu pai. Aí falou para minha mãe, eu quero levar esse guri para me ajudar, para trabalhar comigo. Ah, mas quanto o senhor paga? Ah, eu pago a diária. O povo dele tudo é na diária. Para roçar, para fazer campo de aviação lá em Dourado. Aí minha mãe falou, você vai 2 meses, depois você tem que vir fazer terra para plantar para nós. Aí eu fui trabalhei 2 meses lá, no campo de aviação. A nossa máquina que tinha para fazer aquilo lá, era 2 bois e um arado tombador.
Era a máquina que tinha para quebrar cupim, para desmanchar munchão. O resto tudo era na ferramenta. Não tinha um motosserra, não tinha um traçador. Era só no machado. Repicava e queimava aquelas coiseiras. E empareava no enxadão e na enxada. Era 25, 30 homens. Mais de 30 ele não queria, o Antônio Figueiredo. Não queria mais de 30 homens, não. Ele cansou de falar. Aí ele foi. Eu falei, eu tenho que ir embora. Minha mãe disse que é para mim ir. Não, mas agora que você ia trabalhar com os bois e o arado. Eu falei, mas eu não posso, eu tenho que ir. Porque ele foi bom para mim, porque ele tinha 3 preços na turma dele. Tinha o preço de 7, era o primeiro. E tinha de 6, era o segundo. Como é que é? E o terceiro era 5. E aqueles guris de pouca força, como eu, eram de R$5 por dia. E ele me jogou para os de 7, porque uma que eu era esforçado, e outra que ele me protegia, né? Porque era amigo do meu pai, e eu tive que ficar sem pai. Ele me protegia pelo seguinte, que ele era amigo do velho e tal. E depois também, que eu era o primeiro que levantava e o primeiro que estava arrumando a ferramenta era eu. Os outros ainda estavam deitados e eu já estava por lá arrumando minha ferramenta, afiando, que era tudo no machado, né? Na foice, na enxada. E ele gostava daquilo, né? Nós parávamos num ranchão de capim assim, lá naquele galpão. Ali parava 25, 30 homens. Aí, com 2 meses, eu saí. Depois, ao dia da inauguração, não assisti. Não podia, não sei porquê. Ele mandou dizer para mim, deram uma volta no aviãozinho e tal. Dourados hoje é uma coisa que, assim como eu que conheci ele em nada, eu fico admirado. Porque Dourados hoje é uma cidade que aumenta de dia para dia. Eu passo 2 meses sem ir lá, eu acho tudo diferente. Prédios saindo para todo lado. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.